capítulo 13 do Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo 13 é o texto que vamos ler hoje e vamos meditar alguns instantes. João, capítulo 13. João 13, de 1 a 8. Hoje de manhã nós falamos sobre os inimigos da família. Quem estava aqui de manhã pôde ouvir a gente falar um pouquinho sobre os inimigos que não são aqueles que estão de fora. A igreja tem muitos inimigos que vêm de fora e que entram na família através dos meios de comunicação, dos relacionamentos e de outras formas, e eles pretendem destruir a nossa família. Mas hoje pela manhã nós falamos sobre os inimigos que já estão na família e que tem a ver com a nossa velha natureza. Hoje eu quero pensar um pouquinho como é possível haver comunhão na família. Será que é possível? Eu queria que você pensasse que não é fácil, não. Se você acha difícil, hoje eu quero dizer que é difícil mesmo, tá certo? Que talvez seja até impossível, mas que é possível se você aprender a lição da palavra de Deus para a tua vida. Capítulo 13 de João, a lição vem do próprio Jesus. E como você vai ver, não é uma coisa muito fácil, e não é para muitos, inclusive, é para poucos, aqueles que têm uma qualidade de vida, de humanidade, uma qualidade interior e um valor absolutamente incrível, que só um servo de Deus e um amado de Deus e uma nova natureza, uma nova criatura por Jesus é que vai, talvez, atingir esse objetivo. Vamos lá? Capítulo 13 de João diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus. Fala conosco agora através da palavra do Senhor. É o que eu peço no nome poderoso do Jesus, que hoje nos dá um exemplo de humildade e da única oportunidade que uma família tem de ser vitoriosa neste mundo. Ajuda-nos a entendê-la e também a praticá-la. Clamamos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. A gente ouve muito falar de comunhão, de amor em família, né? Famílias unidas, famílias amorosas. E eu fico pensando, será que isso é uma coisa possível mesmo? Será que é possível ter uma família unida, uma família bonita, uma família doriana? Será que isso realmente é... A família doriana é por causa da propaganda da Doriana, que antigamente fazia aquela propaganda de uma família bonita, sorridente, no café da manhã. Será que é possível termos famílias como lugares agradáveis, aonde possamos viver o amor? Não vamos dizer que não vai ter dificuldade, não vai ter luta, claro que tem, existem muitas dificuldades e lutas, mas termos lares que sejam realmente refúgios neste mundo. Porque a vida é muito difícil, a vida é muito dura. Será possível que o nosso lar seja um refúgio? Que você vá lá para fora, no seu emprego, fazer suas compras, se relacionar com as pessoas de fora, e você não veja a hora que chega na sua casa, porque a sua casa é uma espécie de refúgio deste mundo. Eu digo isso porque muita gente prefere ficar fora de casa do que dentro dela. Tem um salmo, e nós ainda vamos falar sobre ele, provavelmente não esse mês, porque não, né, a gente já tem as mensagens para este mês, mas um dia vamos ter muito prazer de falar sobre um salmo em que fala da casa como sendo uma casa que tem uma videira ao seu redor. Uma videira ao redor da casa. A videira, e os irmãos já sabem, ela na Bíblia é o símbolo da alegria, porque a videira que produz o vinho,
a uva, e a uva faz o vinho, e o vinho na Bíblia, ele é o símbolo da alegria. Então você tem uma videira ao redor da sua casa, é o fato de que você pode ter alegria na sua casa. É como se você pudesse colher uvas sem precisar sair de casa. E é exatamente essa a ideia. A alegria já está no lar. Eu não preciso buscar alegria lá fora. Do outro lado do muro, na casa da vizinha ou do vizinho, por exemplo, não é? Ou em uma outra casa, ou em outro lugar. Não, a alegria está ali, disponível, dentro do meu próprio lar, de modo que eu não tenho que sair para fora de casa para procurar essa alegria. Isso é possível? Será que é? Eu tenho certeza que alguns talvez pensem que é, mas eu quero lembrar a vocês, e talvez aqui muitos já estão até desiludidos com isso, talvez até desesperançosos disso, de que ter essa alegria, essa felicidade, essa satisfação dentro do próprio lar é um desafio um pouco maior do que parece. A gente vive num mundo individualista, no qual as sociedades básicas, como a família, estão se desfazendo. Aliás, é uma proposta, inclusive, dos tempos em que vivemos, em que as unidades, os antigos valores, eles estão se desfazendo para que novos valores surjam em nossa sociedade. E um desses valores que tem desaparecido é a unidade familiar. Para que haja união na família, para que haja união nessa comunidade familiar, é realmente preciso investir nisso. E uma das coisas, uma das regras de investimento é a humildade, e foi isso que Jesus ensinou. Jesus ele fez uma coisa que foi incrível, e quando Jesus fez isso, e se esse é o preço para que você tenha uma unidade em família, e para que você viva bem em família, então eu realmente acho que a gente está com um problema, não é? Quando eu vejo Jesus com uma toalha nos ombros, e uma bacia na mão, lavando os pés dos seus discípulos, eu começo a ver que a família está com problema. Realmente, se é preciso isso, se esse é o preço, então, Deus me perdoe, não vai dar certo, isso não vai funcionar, não vai dar certo. Vamos ser bem franco, ninguém faz isso, ninguém está disposto a isso, ninguém vai lavar o pé do outro. Eu faço qualquer negócio desse mundo, mas lavar o pé dessa estou falando da sua esposa, né? Dessa pessoa, não é? Isso jamais. A mulher pode dizer o mesmo sobre o seu marido. Eu faço qualquer negócio, mas lavar o pé desse homem, estamos aqui falando no sentido figurado, certamente, né? Lavar o pé significa um ato de humildade, aonde você se dobra e você faz uma coisa que um escravo faria, porque esse era o papel do escravo. Jesus está dizendo, você tem que fazer o papel de um escravo na família, e você ser tão humilde a ponto de se curvar diante do outro, e você servi-lo como se fosse um escravo, abandonando o seu próprio eu, sua própria dignidade, sua própria honra. Sua honra fica em segundo plano para que o outro seja superior a você. Vocês me perdoem, mas isso não me parece um bom projeto. Eu acho que Jesus está exigindo demais de qualquer um, inclusive de uma família. Isso é mesmo possível? Isso é possível? Eu quero hoje defender a teoria, por enquanto é uma teoria, de que isso é possível. Não é fácil, mas é possível. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu acho que não é para qualquer um. Eu já tenho 34 anos de casado, hoje a gente estava falando do 30, ela falou 34, eu fiquei assustado, né, na hora que ela falou, que eu achei que só fazia uns 5, 10 assim, eu achava que fazia uns 10, já faz 34, olha que bênção, não é? Foi uma surpresa para mim. O fato aqui, ainda bem que foi assim, ainda não foi o contrário, eu achava que fazia uns 50, não é? Foi o contrário. O fato aqui, irmãos, é que depois de 34 anos, eu estou meio convencido de que isso é um projeto mais difícil do que parece. É muito bonito na prática, é bonito no papel, é bonito no evangelho, mas parece que colocar isso na prática não é tão simples assim, porque eu estou vendo que não são muitas as pessoas que estão dispostas a fazer isso, não. Hoje pela manhã eu estava na classe de adolescentes, eu achei bonita a classe de adolescentes, a gente estava falando sobre o relacionamento de pais e filhos, e eu achei bonita a participação deles. Irmãos, eu fiquei muito surpreso e feliz de vê-los falando, né? E falando que eles estão dispostos a obedecer os seus pais. Eles acham que é correto obedecer os pais. Eles entendem que às vezes os pais os deixam nervosos, é bem verdade. Até eu concordo com isso. Mas eles estão lá dispostos e querendo mesmo obedecer e acham que está correto isso. Eu achei muito legal. Se eu tivesse um filho adolescente, eu ia querer meu filho naquela aula.
Porque eles iriam ouvir coisas, ele iria ouvir coisas que são muito corretas e muito bíblicas, e que, olha que bacana, falado pelos próprios adolescentes. Isso foi muito joia, os nossos meninos estão de parabéns. Você que tem filho adolescente, coloca teu filho nessa galera, que é uma galera consciente. Eles têm uma cabeça muito boa. Não sei se estavam fazendo tipo ali, né? Se quando chega em casa, de repente é outra coisa, Deus sabe do coração deles, né? Mas pelo menos ali na classe, com a Bíblia aberta, eu vi que eles estão muito sensíveis a obedecerem ao Senhor. Muito bacana isso. O fato, irmãos, é que o desafio realmente é maior do que parece. A primeira coisa que eu quero dizer é que isso não é para qualquer um mesmo, não. O projeto de família que Deus tem e o projeto de humilhar-se a si mesmo e de morrer para que Cristo seja glorificado em nossas vidas, isso não é coisa para qualquer um. Não é coisa para quem não tem Cristo em seu coração. Isso é coisa para quem é renovado e transformado pelo poder de Deus. Eu posso dizer assim, é coisa para convertido. Eu não gosto muito de usar esse jargão, né? O convertido dá a impressão que é uma coisa que meio que a igreja. Não, é coisa de gente que tem um espírito habitando em seu coração. Não é para qualquer um. De fato, nenhuma verdade do Evangelho e nenhum princípio do Evangelho é escrito para aqueles que estão de fora. Na classe de adolescentes, por exemplo, a gente estava falando sobre o relacionamento de patrão e empregado. E eles falavam que, mas o patrão nunca respeita o empregado, porque não existe esse amor pelo empregado, ninguém está preocupado com o empregado, não é verdade? E aí eu falei com eles, mas isso não foi escrito para os patrões não cristãos, isso foi escrito para o patrão cristão, né? Esse negócio de tratar o empregado como irmão, isso não é para um patrão não cristão, isso é escrito para alguém, para um patrão que tem Jesus como Senhor da sua vida. Se ele não tem, certamente ele está liberado, ele vai fazer o que ele quiser e vai dar conta a Deus por aquilo que faz, tá certo? Irmão, nenhuma mensagem bíblica do Evangelho, nenhum valor do Evangelho, ele é escrito para quem vive fora do Evangelho, mas para quem vive dentro do Evangelho. Isso porque o Evangelho não pressupõe que as pessoas que estão fora do Evangelho vão gostar do Evangelho e vão querer viver o Evangelho. O Evangelho ele é um pressuposto difícil demais para alguém que está fora dele. Na verdade, é impossível. Você só vai conseguir viver o Evangelho se você tem o Espírito Santo habitando em seu coração. Fora disso, é um projeto absolutamente fadado ao fracasso. Tudo que você tentar viver em termos de vida evangélica, vida no Espírito, ela vai fracassar se você não tem o Espírito Santo habitando em seu coração. Então eu quero começar dizendo aqui que isso é coisa para quem tem Jesus habitando em seu coração. Se você tem Jesus habitando no seu coração, você vai dizer amém. Amém. Muito bem. Jesus sabia, irmãos, que a igreja e que a família, e que as unidades que têm a ver com o Evangelho, como igreja e família, ela é formada por pessoas pecadoras. Jesus sempre soube disso. Ele nunca foi um idealista, imaginando um mundo utópico que nunca se tornaria real. Não, Jesus tinha consciência disso. As pessoas são pecadoras. E que nenhuma sociedade, seja a família, seja a igreja, sobreviveria se as pessoas não cultivassem o relacionamento entre si. E para que isso acontecesse, Jesus sabia que elas precisavam ser humildes. E por isso ele próprio deu uma lição de humildade para os seus discípulos. Eu já falei sobre a palavra humildade, mas eu preciso repetir, porque isso é muito importante. A palavra humildade é uma palavra grega, que é a palavra tapeinos, no original grego. E a palavra tapeinos é de onde vem a nossa palavra tapetes. Tapeinos é humildade, e o tapetes é a palavra humilde. Tapetes é a palavra que vocês já conhecem. É uma palavra grega, que é aquilo no que se pisa. A palavra humildade, ela descreve um valor, um pensamento, uma disposição interior de se deixar pisar. E por aí vocês já começam a perceber que o projeto está mesmo fadado ao fracasso. Quem de vocês se deixa pisar? Quem? Não é realmente uma coisa muito fácil, mas Jesus nos deu uma lição. Ele nos deu o exemplo. De fato, o exemplo de Jesus foi muito além de lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés dos discípulos foi muito pouco.
Na verdade, foi ainda o prenúncio do que ele haveria de fazer. Ele se deixou pisar quando lavou os pés dos seus discípulos. Mas ele fez muito mais do que isso. Ele se deixou pisar dali a algumas horas, quando ele morreria numa cruz pelos seus discípulos. Ali, quando ele estava sendo massacrado, torturado, açoitado, ele literalmente se deixou pisar pelas pessoas, oferecendo-se como sacrifício por mim e por você. E ele poderia dizer então, assim como eu me deixei pisar por vocês, vocês também devem se deixar pisar. Isso não soa muito bem aos nossos ouvidos, menos ainda aos ouvidos da sociedade do tempo de Jesus. Na época de Jesus, a cultura grega dominava, e a humildade não era uma virtude, ela era um vício na cultura grega. Os gregos viam a humildade com muitos maus olhos. Uma pessoa não nasceu para ser humilde. A humildade é coisa de escravo. E o homem não foi criado para ser escravo. O homem foi criado para ser senhor. Esse é o ideal de todo homem. E, portanto, a humildade ela era vista como algo horrível. Mas Jesus transformou a humildade em uma virtude. E ele diz, nenhuma unidade social, nenhuma instituição social vai sobreviver se as pessoas não forem humildes. Como isso é possível? Isso é possível por algumas razões e eu quero expô-las muito rapidamente. A primeira delas é possível se você desenvolver um profundo amor pelas pessoas da sua unidade familiar. Você ama as pessoas da sua unidade familiar? Essa é a primeira pergunta que você precisa responder. Você ama a sua família? Talvez você não ame. Talvez não ame. Essa é a primeira pergunta e eu creio que é o início de tudo. O texto nos diz que era a festa da Páscoa e Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E que ele amou os seus que estavam no mundo, mas amou-os até o fim. Primeira coisa é que quando Jesus se ajoelhou diante dos discípulos, ele se ajoelhou diante de alguém a quem ele amava. E a primeira questão que eu tenho que colocar quando penso na minha família é essa. Eu amo a minha família? De fato eu os amo. Eu os amo. E eu quero que você pense nessa pergunta, e ela faz sentido, porque, por exemplo, se você chega à conclusão, mas eu não sei exatamente o que é amar a minha família. Eu perguntaria então, você ama o quê, afinal? O que você ama? Não pense nem na sua família, mas o que você ama? Eu acho que uma pessoa, um homem e uma mulher de valor, ele não deveria amar muitas coisas. Você deveria amar poucas coisas. Primeiro que ninguém tem um amor tão liberal assim, né? Ninguém ama muito. Eu amo 20 coisas. Ninguém ama 20 coisas. Você ama poucas coisas. Amor gasta energia. E por isso você não consegue amar muitas coisas ao mesmo tempo. Você ama poucas coisas, porque isso vai gastando energia. De repente, se você ama muita coisa, você vai gastar muita energia. Você vai desfalecer de amor. Como diria o Vinícius de Moraes, naquele famoso poema, né? No teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Vai morrer de amor, neste caso, porque ama demais, não é verdade? Isso não seria uma coisa muito prática. Eu acho que ninguém quer o seu amado morto, ou a sua amada morta. O amado é mais prático e mais útil vivo, não é isso? Ora, você tem que amar poucas coisas. A sua família é uma delas. Ela é digna do seu amor. Você ama mesmo a sua família? Vamos falar francamente. Eu já cheguei para Deus, por exemplo, e tive que confessar diante dele que eu não o amava. Senhor, eu não te amo. Eu queria muito amar o Senhor, mas o que eu faço e o meu comportamento diz claramente que eu não amo o Senhor. A palavra me censurou. E eu fui obrigado a fazer uma reflexão, uma análise na minha própria vida, para que eu repensasse minha vida. Eu devo tomar atitudes que realmente provem e que demonstrem o meu amor por Deus. A questão é, que atitudes você pode fazer para mostrar o seu amor pela sua família? Você de fato ama? As suas atitudes provam isso? Porque talvez você tenha que abaixar a cabeça e reconhecer, bem, eu não amo a minha família, então se você não ama, faz o que você quiser, né? Continue fazendo o que você está fazendo, porque o que você faz é realmente prova de que você não ama a sua família. Diz que ama, mas você de fato não a ama. Só é possível haver a humildade se você ama a sua família. Quando Deus fala, por exemplo, da submissão da mulher, né? A submissão da mulher não é que ela tem que ser uma empregada do homem. A submissão da mulher significa
E um dia nós podemos falar a respeito disso com mais calma, mas ela significa que se o casamento se desfizer por uma diferença de opinião ou por uma incompatibilidade de gênios, a culpa sempre é da mulher. Os meus irmãos me perdoem esse ensino rápido, né? Mas é um ensino bíblico. Porque como Deus não quer que o casamento se desfaça, então se houver uma diferença de opiniões, por princípio, não é que o homem não é melhor do que a mulher em sentido nenhum, mas por princípio, a opinião do homem deve prevalecer apenas para que o casamento não se desfaça, para que ele continue, tá certo? É um princípio bíblico. Agora, esse princípio Deus não estava pensando que a mulher deveria se submeter ao homem de qualquer modo. É uma submissão em amor, você se submete a alguém que você ama. Deus não imaginava que você iria se submeter a alguém que você não ama. O amor à família é o primeiro de todos os princípios que nós temos nesse texto. Você pode ser humilde se você tiver amor pela sua família. Afinal, você se ajoelha diante de alguém que você ama. A primeira pergunta que você deve responder é essa: de fato você ama a sua família? Se você ama, então é possível você ser humilde. Aquela questão que parecia até então impossível, na verdade se torna possível. A segunda coisa que o texto nos mostra é que é possível haver comunhão de uma família se a família tem consciência de que nós não temos e que nós não somos nada. Deus é tudo em nós. Quem sou eu, afinal? Quem sou eu? Na verdade, eu sou um servo de Deus. E, na verdade, tudo é de Deus. A minha própria família é dele. Então, se eu não sou nada, e se eu não tenho nada, então não há nada, não existe uma honra que eu preciso defender diante da minha família. Na verdade, eu posso ser humilde, sim, porque tudo é de Deus. Diz o texto aqui no versículo 3, sabendo que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus, e que voltava para Deus. Eu acho tão lindo isso. Eu posso ser humilde diante da minha família, e agora olhando para o exemplo de Jesus, porque eu sei que eu vim de Deus e que eu vou voltar para Deus. Quase que eu poderia dizer assim, eu sou comida de verme, não é? Eu sou comida de verme, então o que eu tenho para perder? Eu não tenho nada para perder. Um dia eu vou estar na cova, eu vou virar estrume lá, né? Estrume de verme. Então, o que eu tenho para perder? Você não tem nada para perder, porque tudo é de Deus, você próprio é de Deus. Jesus encarnou essa ideia. O texto diz que Jesus sabia que tinha vindo de Deus e que voltava para Deus. Então ele não tinha nada para perder. Minha própria vida, eu posso entregá-la. Não é esse o problema. Minha vida pertence a Deus. Ela não pertence a mim. Não há uma honra que eu precise manter. Porque não há nada na minha mão que seja propriamente meu. O que é meu? A gente gosta dessa ideia de que é meu. Ninguém de nós tem nada. Nós podemos ser humildes porque nós não temos nada. Tudo que temos em nossas mãos é de Deus e pertence a Ele. Jesus sabia disso e por isso Ele pôde ser humilde. Se você tiver a consciência de que nada é teu, tudo é de Deus, inclusive sua própria família, você pode ser humilde no seu lar. A terceira coisa que garante que podemos ser humildes é se compreendermos a nossa posição de servos. Servos, no versículo 6, disse: aproximou-se, pois, de Simão, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? Tu me lavas os pés? E respondeu Jesus: o que eu faço agora não o sabes, compreendê-lo-ás depois. Quando Jesus chega diante de Pedro, ele fica um pouco assustado. O Senhor não pode ser o meu servo. Eu não vou deixar o Senhor me servir. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, só há um lugar no reino de Deus para servos. Não há lugar para senhores no reino de Deus. Senhor só existe um, que é o Senhor Jesus. Todos os outros são servos. Não há nenhum problema em que um pai seja servo de seu filho. Uma mãe seja serva de sua filha. Uma filha seja serva de sua mãe. Somos servos uns dos outros. Quando o pai briga com o filho, por exemplo, e o censura, ele está sendo servo do seu filho. Ele não é o senhor, ele não é o dono, ele é o servo. Ele até pode dizer: filho, eu meti a mão na tua cara porque você é meu servo. Eu faço isso como um serviço. Eu estou servindo você. Eu faço isso para você entender coisas sobre a vida que são importantes, né? Quando um pai castiga um filho, ele está dizendo exatamente isso. Eu sou o teu servo. Eu falo, não porque eu sou o teu dono, é o contrário. Eu estou servindo. Só há lugar para servos
no reino de Deus. Ninguém tem posição de poder como Senhor, porque todos são servos. Jesus deu exemplo. Eu próprio sou um servo, é o que ele está dizendo. Eu próprio sou um servo. Nós precisamos entender essa posição. Somos servos todos. E a família como um todo é serva de Deus. Se nós entendemos essa ideia, dá para ser humilde. Dá para se ajoelhar e lavar os pés de nossa família. E por fim, o último motivo que temos, e a última motivação para sermos humildes em nossa família, é se nós compreendemos e aceitamos o serviço que o nosso Senhor fez por nós. O próprio Senhor nos serviu, e o texto no verso 8 disse isso. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E quando Pedro diz isso, eu posso pensar, por que será que Pedro diz isso? Porque Pedro talvez tenha uma visão de que ele é inferior a Jesus. A posição de Pedro é perigosa. E Jesus percebeu que a posição de Pedro é perigosa. Eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Sabe quem não deixa o Senhor Jesus lavar os seus pés? E é humilhante ver Jesus lavar os nossos pés. Ver Jesus com aquela toalha na mão. E na cruz, isso foi um símbolo da cruz, nos servindo. E quando Jesus faz isso, é um tapa na minha cara. Como é que eu não posso fazer isso por outros? Se ele próprio fez. Então, só é possível se render a Cristo, ou se render à sua família, e servi-la humildemente, se você entende o que Jesus fez por você. Ele próprio se humilhou. Se você entende o serviço que o Senhor Jesus fez por você na cruz. Pedro disse: nunca me lavarás os pés. E a expressão de Pedro é perigosa. Porque o que ele quer dizer, na verdade, é: o Senhor nunca vai lavar os meus pés, e aí está uma porta aberta para ele dizer mais tarde: eu nunca vou lavar os pés de uma outra pessoa. Nunca. Isso é perigoso. E Jesus disse, e agora então ele responde para Pedro: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Se você não aceitar a minha humilhação, e não aguentar, porque, irmãos, é realmente muito difícil. Mas se nós não aguentarmos a humilhação de Cristo por nós, como é que nós vamos mais tarde nos humilhar pelos outros? Quando é que a gente vai virar um tapete, aquilo no que se pisa? Imagina, nunca vou deixar ninguém pisar em mim. Jesus se deixou pisar por você. Como é que você não pode se deixar pisar por outros? Você pode servir a sua família sim. E você pode ser humilde se você aceita o sacrifício que Jesus fez por você. Essa é a única, creio eu, a única chance de uma família sobreviver. Fora disso, eu não vejo chance de uma família sobreviver, porque o pedido de Jesus, a requisição de Jesus, o mandamento do Evangelho, ele é difícil demais para quem vive a velha, a antiga natureza. Essa antiga natureza tem que ser quebrada, tem que ser destruída, para que a nova natureza venha e nos domine. Irmãos, a nova natureza, ela só chega a nós quando aceitamos o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. A grande pergunta é: vamos aceitar o sacrifício de Cristo ou não? Seria uma hipocrisia. Seria o fim da picada, para usar um termo aí que o pessoal lá do norte gosta de dizer, não é? Seria o fim da picada, aceitar o sacrifício de Cristo por mim e eu mesmo não estar disposto a fazer o mesmo por aqueles a quem Cristo também quer, também se sacrificou, por quem Ele se sacrificou. Eu preciso aceitar o sacrifício de Cristo por mim, para que eu possa fazer sacrifício por outros. E o primeiro de todos a quem eu devo fazer sacrifício são pelas pessoas da minha família. São os primeiros. Aqueles que são os meus primeiros desafios, o meu primeiro ministério. Se você não está disposto a nenhum sacrifício, então você está com um problema. Porque Cristo se dispôs a fazer um sacrifício por você. Você não tem o direito de se orgulhar diante da sua família, se humilhar diante daqueles que são seus amados, seus queridos, e servi-los por amor a eles, como um ministério que Jesus colocou no seu coração para abençoá-los. Você está disposto a isso? E essa é a pergunta que precisa ser respondida.
Você aceita ou não o sacrifício de Jesus? Quero que a igreja baixe a cabeça neste momento. E a pergunta que a gente vai fazer hoje é essa: você aceita ou não o sacrifício? Um dia eu aceitei. E isso transformou a minha vida e foi determinante para mim. O dia que eu aceitei a Jesus, minha vida foi transformada. Transformada para a glória de Deus. E eu fico imaginando se você já teve essa oportunidade. Talvez todos aqui já tenham feito isso. Mas se você não fez, eu quero hoje dar essa oportunidade. Nós aprendemos hoje que ter Cristo no coração e ser transformado e renovado por Cristo é a chance, a oportunidade de que nossa vida sobreviva. Mas não só a nossa vida. Não é só uma questão de ter uma vida eterna, mas uma família eterna também. Porque Cristo nos transforma em pessoas que são abençoadores de suas famílias. Você entendeu essa verdade? Eu quero dar uma oportunidade a você. Se você entendeu e quer aceitar o sacrifício de Jesus hoje, o sacrifício que Ele fez por você na cruz, essa é a tua oportunidade. Eu não vou insistir, mas eu quero dar essa oportunidade a você, reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida e recebendo o sacrifício que Ele fez. Ele se ajoelhou na tua frente e Ele lavou o teu pé naquela cruz, como se Ele fosse um escravo teu. Você vai aceitar isso? Ou você vai jogar isso fora? Vai deixar passar essa oportunidade? Se você aceita isso, uma vida nova surge diante de você, uma nova oportunidade, um novo caminho, e você vai viver para a glória do Senhor. Quer tomar essa decisão? Então receba Jesus em sua vida e aceite o sacrifício que Ele fez por você. E eu vou entender e vou orar por você. Se você fizer um gesto, um movimento, e eu entender que você está fazendo isso, como levantar as suas mãos? Alguém quer fazê-lo? Levante sua mão neste momento e eu vou orar pela tua vida. Se alguém quiser fazê-lo, esse é o momento e essa é a oportunidade. Se você levantar a sua mão, eu vou entender o seu gesto, reconhecendo Cristo como Senhor de sua vida e aceitando o sacrifício dele no seu lugar. Eu vou orar pela tua vida, mas essa oportunidade, você quer aceitá-lo? Levante sua mão. Senhor, eu coloco a minha vida e a dos meus irmãos aqui nessa noite diante do Senhor agora. Talvez todos aqui já tenhamos feito essa decisão. Então, Senhor, que o Senhor nos abençoe e que entendamos o que Cristo fez por nós. Que direito temos nós, ó Pai, de dizermos que nunca vamos nos ajoelhar e nos humilhar diante da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos pais. Que direito temos nós, ó Pai, de dizermos que nunca vamos nos humilhar diante dos nossos irmãos? Nós não temos esse direito porque Cristo fez isso por nós. Então quem somos nós, ó Deus, agora para dizermos que temos uma honra para manter? Que temos uma dignidade, Senhor. Que dignidade nós temos, ó Pai, quando é a nossa família que está em jogo. Senhor, dá-nos sabedoria para podermos lavar os pés de nossa família, Senhor. Dá-nos sabedoria. Que possamos ser humildes. E quando for necessário, Senhor, que nós lavemos os pés de nossa família, como servos dela que somos, ó Deus. Porque não há outra chance da família sobreviver se nós não formos humildes. E se não entendermos, ó Pai, que devemos ser assim, porque Cristo foi assim para nós e por nós. Ajuda-nos, ó Deus. Se há pessoas, ó Pai, que estão ainda segurando a sua dignidade. Se há pessoas aqui em nosso meio que estão mantendo, ó Pai, quem sabe seu orgulho e não se dobram. Quebra, Senhor, esse coração, Senhor. Quebra, ó Pai, essa cerviz, para que a gente abaixe a cabeça, Senhor. Primeiramente diante de Deus, que é o Senhor de nossas vidas, mas também diante daqueles a quem amamos. E que, ó Pai, muitas vezes a humildade, às vezes engolir, Senhor Deus, algo que precisamos, e é muito difícil, mas que possamos ter a coragem de fazê-lo para manter a unidade de nossa família, Senhor. Porque não há outra chance de sobrevivermos como família, se não formos humildes, ó Senhor. E se não aprendermos a caminhar juntos, dando a nossa contribuição para que essa unidade familiar continue vivendo neste mundo e dando testemunho de que isso é o melhor para o homem, e seremos felizes se fizermos isso, com certeza,
porque essa é uma decisão de Deus em nossas vidas. Faz isso, ó Deus. Transforma nossas vidas e renova-nos para a Tua glória. Renova nossas famílias. Abençoe este mês, ó Deus. Que seja um mês para sermos desafiados, para sermos transformados. E juntamente conosco também nossas famílias, para a glória do Senhor. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.